Graça e paz, igreja. Eu te convido agora, nesse momento de louvor, nós juntos adorarmos ao nosso Deus. Aonde você está, entregue o seu melhor ao único que é digno de receber todo o louvor e toda a adoração. Amém? Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vamos declarar: o choro dura uma noite. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Vamos juntos declarar: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Te adoramos, Senhor. Nós nos alegramos em meio às dificuldades. Nós confiamos em Ti. Aleluia. Vamos juntos declarar que nós somos casa do Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude
as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu te convido na sua casa neste momento. Você convide o Espírito Santo para ter liberdade onde você está. Amém? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Olá, amados, a graça e a paz. Nós estamos mais uma vez reunidos e nós sabemos que muitas das vezes não é fácil estarmos aqui dessa forma, dessa maneira, mas ao mesmo tempo nós temos que glorificar a Deus porque nós ainda temos esse privilégio, né? De poder compartilhar a palavra do Senhor e de entrar no lar de cada um daqueles que entende, que precisa, que necessita de uma palavra, que precisa, né, estar em comunhão com o Senhor através da palavra, mesmo que seja à distância, mas a palavra do Senhor ela vai de encontro a cada um de nós. E que cada um nesta noite venha a ser edificado, fortalecido, alimentado, né, pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra. E nós vamos então juntos compartilhar um texto da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo do 13 em diante, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então respondendo Jesus lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelastes. Que tu revelou, meu Pai que está nos céus, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor, ó Deus, dando graça pelo privilégio, ó Deus, mesmo diante dessa pandemia, dessa situação que nós nos encontramos, nós somos um povo privilegiado, porque o Senhor, ó Deus, tem nos conduzido, o Senhor tem nos guardado e nos dá, ó Deus, a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos através da palavra, como Paulo diz, juntos com os irmãos em espírito,
Ó Deus, nós queremos Te glorificar e nós pedimos a direção do Espírito Santo do Senhor, que nesta noite o Senhor possa, Deus, vir de encontro a cada um de nós. Ó Deus, dando-nos um coração sensível, uma mente sensível, ó Deus, para falar o que o Senhor tem para nós nesta noite. Um assunto tão grandioso, tão maravilhoso, ó Deus, que é a igreja do Senhor. Desde já, Pai, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amados, esse texto, busquei em Deus e achei muito interessante, porque esse texto ele nos fala igreja. E nesse momento, nesse exato momento de pandemia, de dificuldade, será que nós temos entendido, amados, o que é igreja, o que é ser igreja e o que é viver igreja? Será que nós temos uma direção clara? Será que nós temos essa compreensão? Será que verdadeiramente nós estamos caminhando dentro da essência daquilo que o Senhor quer para nós? Porque muitas das vezes, amados, nós falamos de igreja e nós sabemos que quando se refere à igreja, nós somos a igreja. A igreja somos nós. E é algo que Jesus ele diz aqui que veio edificar. E ele então diz a palavra, aqui no versículo 13 do Evangelho de Mateus, diz assim: e chegando Jesus às partes da Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos. Então Jesus interroga os seus discípulos. O que nos leva a pensar, o que devemos pensar, qual é a forma de nós interpretarmos esse questionamento que Jesus faz aqui aos seus discípulos, amados? Né? Porque ele faz aqui então essa interrogação, né? A respeito do que os homens dizem ou acham ou pensam ser o Filho do Homem, né? E aí ele interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí está falando das pessoas lá de fora. Nós sabemos, amados, que quando Jesus ele veio edificar essa igreja, nós sabemos que ele pregou nas sinagogas, ele pregou nos templos, né? E hoje ele veio e diz que ele veio edificar uma igreja. Será que existe uma diferença entre igreja, templo e sinagoga? Sim, existe. As sinagogas são onde os judeus cultuam a Deus dentro da sua visão, dentro do seu padrão de fé, né? Então ali, as sinagogas são para os judeus. E o templo? O templo, amados, tem uma diferença também da sinagoga. São onde reúne as pessoas de todas as crenças, todas as religiões entram no templo. Mas Jesus também pregou ali. Então, se nós formos levados por esse entendimento, por essa linha de pensamento, nós podemos entender então que muitas das vezes, quando as pessoas questionam, falam: mas o Senhor Jesus não parece ter sido justo com aquele povo, aquelas pessoas, os judeus, os judaizantes, parece que foi injusto. Mas não foi, porque ele pregou. E o que ele estava fazendo ali? A palavra diz que ele pregou lá, aquele texto de Isaías, que ele diz assim: hoje se cumpre esta palavra. Ele estava pregando, ele estava trazendo para aquele povo, ensinando aquele povo a respeito dele mesmo, que ele era o Messias. Então, por isso que ele faz aquela declaração, declarando já uma profecia que já foi dita há muitos anos atrás. Então, Jesus, ele entra ali e ele faz isso, né? Ele prega para os judeus, judaizantes, ele prega nos templos para todo tipo de pessoas, não sobra ninguém, todo tipo de religião, de crença estava ali no templo. Mas aí ele diz que ele veio edificar uma igreja. Olha, amados, que privilégio. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a igreja, ela é diferente. Ela é diferente em todo sentido e aspecto. E então, quando ele se refere à igreja, ele está referindo a nós, a eu e você, né? Nós sabemos que, quando ele morreu lá na cruz do Calvário, diz que o véu se partiu de cima a baixo, então ele não está ali mais no templo, aquele tipo de templo. Hoje ele habita dentro daqueles que creem nele, ou seja, em mim e em você, ele habita na igreja que somos nós. E aí ele faz esse questionamento para os discípulos, e os discípulos então respondem, né? Senhor, eles dizem assim, uns dizem ser Elias, outros dizem ser Jeremias, e outros dizem um profeta qualquer. Amados, o que Jesus está querendo nos ensinar, creio eu assim, se você não crê assim, amém, permaneça na sua crença, mas eu creio, e que Jesus ele estava atraindo a nossa atenção para que nós devamos, amados, como igreja, nós devemos conhecer, ter a sabedoria, saber quem realmente é Jesus. Nós temos que saber quem é Jesus, nós temos que saber o que é igreja. E então, no versículo seguinte, ele direciona então a palavra, ele tira o foco daquelas pessoas e coloca o foco
que na igreja que já na verdade eu vejo na minha concepção de fé já estava edificada, que seriam os discípulos, aquelas pessoas que ele separou e foi ensinar. A igreja já estava edificada, só faltava a consumação, mas a igreja era aquilo ali, era aquelas pessoas. Então ele atraindo para si as pessoas, a própria igreja que ele veio edificar, que na verdade ele fala que veio edificar, mas para mim já estava edificado. E ele vira para eles e eles disseram, um João Batista, outros Elias e outros Jeremias e ou algum profeta. Aí disse-lhes ele, e vós? Aí traz para a igreja, quem dizeis vós que eu sou? Amados, nós precisamos de como igreja saber, sabe, essas diferenças, nós precisamos de saber quem é Jesus, porque senão fica difícil, sabe, se nós não tivermos essa sã consciência de quem é o Senhor, amados, que cristianismo é esse? Como servir a Deus, como andar com o Senhor, né? E como estar inserido nesse texto e no contexto. E respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, essa pergunta, ela foi feita para os 12, estava reunidos os 12, foi diretamente para eles. Mas até onde a gente vê que a palavra diz, só um respondeu. Um tinha mais conhecimento do que os outros. Né? A igreja, o corpo, são membros, nós somos um corpo formado de membros, né? Do qual Cristo é o cabeça. Mas esse corpo fala de membros, não fala de muitos, né? E aí, um desses membros, tendo a experiência, né? E tendo, nós vamos ver aqui no versículo 17, no versículo 17. Então respondendo Jesus, disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amados, a igreja precisa ter revelação. E a revelação, amados, ela não vem senão por meio da comunhão, do relacionamento. Jesus está aqui nos ensinando de que nós precisamos, mesmo sendo igreja, amados, nós somos edificados como igreja, nós precisamos ter revelação. E ele diz, não foi homem, carne e sangue quem te revelou foi o Pai. Mas por que o Senhor revelou para Pedro? Por causa do relacionamento, amados. Pedro, eles tinham seus erros, tinham as falhas, como nós, como a igreja nos dias de hoje. Nós somos errados, nós somos falhos, nós erramos, nós falhamos, nós não acertamos tudo. Também, graças a Deus, como não erramos tudo, não acertamos tudo, mas não erramos tudo também. Tem erros e acertos. Mas o que ele está dizendo aqui, que precisa de haver então na igreja do Senhor, revelação. No versículo 17 ele está dizendo isso. Então, feliz és tu, Pedro, tu és o feliz, um membro feliz, porque não foi carne e sangue. A gente não consegue as coisas, amados, de uma hora para outra de qualquer forma, não. Nós temos que ser conduzidos pela palavra, porque a palavra, ela nos leva a relacionar com o Senhor. Quando eu estou lendo a palavra, eu estou me relacionando com o Senhor. Tudo é através e por meio da palavra. Por isso que Jesus fala aqui, bem-aventurado, feliz. E isso, amados, ele não quer só para Pedro, ele quer para toda a igreja, não é uma parte da igreja. Ele quer para todos nós. Ele nos quer levar a esse nível, né, de ter do Senhor e receber do Senhor essa revelação. Porque, na verdade, amados, o que acontece? Muitas das vezes a gente vê as pessoas buscar revelações profundas, amados. A palavra de Deus, ela já é revelada, é só nós meditarmos nela, focar nela e aceitar essa palavra. Mas muitas vezes nós queremos acrescentar algo. Jesus disse certa vez que aquele que não valorizar as pequenas coisas, nunca terás as grandes. Então nós temos que pegar, amados, o que a palavra está dizendo, porque é a palavra quem nos revela o Senhor. Não existe outra forma de nós conhecer o Senhor, de ter revelação, senão pela palavra. Mas de que forma? É um coração simples, um coração que se humilha diante do Senhor. Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra, eu vou para a Tua palavra porque eu quero conhecer, eu quero entender, eu quero compreender. Isso é através da palavra. Aí no versículo 18, nós precisamos também entender que a igreja, ela tem uma base, ela tem uma estrutura, né? Por isso que quando Jesus ele deixa aquelas pessoas aonde ele pregou, na sinagoga, nos templos, e vem para cá para edificar uma igreja, ele separa esse grupo de pessoas, porque Jesus entendeu que ali, o que ele fez não foi aceito. As pessoas não creram.
Não creram no Senhor, na pregação que o Senhor Jesus fez ali pessoalmente nos templos, né? E nas sinagogas. Não foi uma nem duas vezes que ele pregou, foi várias vezes ele pregou ali. E não tiveram, não deram credibilidade à palavra do Senhor. Então, amados, nós temos uma estrutura, só que essa estrutura, ela foi formada já há muitos anos, né? Desde lá de antes do Éden, que é o próprio Senhor Jesus. Então, nós precisamos de acreditar e nos apoiar nessa estrutura. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, muitas pessoas acham que quando Jesus troca o nome de Simão Pedro, ele deixa o Simão e coloca o Pedro, né? E eu não quero entrar nessa questão, mas Simão significa aquele que ouviu, e Pedro significa um fragmento de uma rocha, né? Aí ele diz, sobre esta pedra, que no caso é Jesus, não seria, é Jesus, eu edificarei a minha igreja. É o que ele diz para Pedro. Ou seja, porque Pedro tem esse relacionamento, tem essa comunhão, ele também faz essa revelação. É claro que ele está falando, os 12 estão ali, toda a igreja, né? Mas há algo específico aqui, que ele está dizendo diretamente para Pedro. Pois também eu te digo que tu és Pedro, fragmento de uma pedra, né? E sobre esta pedra, no caso Jesus, né? Ele vai edificar essa igreja e a porta do inferno não prevalecerá contra esta igreja. Amados, quando Jesus ele declara aqui que as portas do inferno não vai prevalecer contra esta igreja, na verdade, amados, a gente entra por várias linhas de pensamento e a gente fica, né, assim, meio que preocupado, querendo, será que tem algo aqui que eu não estou percebendo? É a questão da revelação. Mas, amados, como as portas do inferno não prevalecer contra a igreja? Como? Aqui no versículo 24, ainda do capítulo 16, diz assim, ó, isso Jesus dizendo, então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome sobre si a sua cruz e siga-me. E aí, amados, nós já ouvimos inúmeras pregações sobre cruz, né? Porque sem a cruz, nada do que foi feito ali teria acontecido, igreja na nossa vida, enfim. A consumação de tudo, né? A essência de tudo está na cruz. Mas, amados, o que é tomar a nossa cruz? Para seguir a Jesus. Amados, eu creio, a minha percepção de fé, se você não crê dessa forma, amém, continue crendo do que você crê, né? Mas eu acredito que aqui Jesus ele está nos falando o seguinte, que nós temos que olhar para a cruz e tomar posse de todos os benefícios que foram feitos ali através da cruz, até que Jesus disse está consumado. Quais são esses benefícios, amados? Que benefícios são esses, né? Eu vou citar alguns, por exemplo, nós éramos escravos do pecado, nós estávamos condenados, nós estávamos mortos espiritualmente. Então, quando Jesus vai para a cruz, ele vence todas as coisas ali e ele disse, está pronto, está feito, está consumado, vocês tomem posse. Mas posse do quê? Amados, eu tenho que abrir mão daquilo que eu acho, daquilo que eu penso e daquilo que eu quero, às vezes, colocar na palavra do Senhor. Eu tenho que caminhar de acordo com a palavra do Senhor. Há simbolismo na palavra do Senhor? Há sim, né? Por exemplo, quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. O que é que pode impedir a ação do inferno sobre a igreja, amados? O que é que pode impedir os demônios, Satanás e seus agentes de paralisar uma igreja? Então são esses benefícios que foi liberado na cruz do Calvário. É esses benefícios
que Jesus está dizendo para nós tomar posse, tomar a nossa cruz. Não é muitas das vezes da forma em que nós pensamos. Essa cruz aqui Jesus já venceu. Então nós temos que pegar na cruz todos os benefícios. E um dos benefícios é que ao crente ele dá o poder e a autoridade para pregar a palavra do Senhor. Isso é um dos benefícios. Então, nós somos um povo, como eu disse aqui na oração de início, dando graças ao Senhor, nós somos um povo privilegiado, amados. Sabe, primeiro por quê? Porque nós sabemos que hoje o Senhor não habita mais no templo. É importante o prédio, sim, mas, amados, o prédio não atrai a presença do Senhor. O que atrai e traz a presença do Senhor para este lugar é eu e você. Porque o Senhor, o Espírito do Senhor, o Senhor através do teu Espírito habita em mim, habita em você. E isso também foi feito e entregue a nós, lá no Está Consumado da cruz do Calvário. Então são muitos e muitos benefícios em que nós devemos tomar posse, e aí sim nós estamos capacitados para que impeçamos o inferno de prevalecer contra esta igreja, né? Uma coisa que nós precisamos entender também, versículo 18, né? Versículo 18 diz assim, ó: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está dizendo que a igreja pertence a quem? A igreja é do Senhor Jesus, pertence a Ele. Não é do pastor Ivanilson, não é minha, não é do bispo, não é do apóstolo, não, é do Senhor, pertence a Ele. Então, um dos benefícios que o Senhor nos deu também, né, e deu àqueles que estão na frente, na liderança, Ele entregou para essas pessoas, a igreja, aquilo que Ele mais tem zelo. Tanto é que Ele foi para a cruz por causa da igreja. E Ele entregou isso na mão do homem. Ele entregou isso na mão daqueles que entendem, que aceitam Jesus, para que esse venha liderar, venha tomar conta, venha administrar. Olha só. Então a cruz ela nos oferece tudo de que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, tudo que nos faz bem, tudo que nos cobre, que nos resguarda, amados, está ali na cruz do Calvário. Então são vários e vários benefícios. Muitas das vezes nós somos até paralisados, né? Somos até vencidos por algumas questões e situações, porque nós não temos a sã consciência daquilo que foi feito na cruz do Calvário, quando ele diz, aquele que quiser vir a mim, negue-se, deixa de lado o que você acha e pensa, vamos caminhar olhando para a cruz e os benefícios que através dela o Senhor liberou para nós, né? Então a igreja, ela tem um dono, ele diz a minha igreja, senão ele diria assim, a igreja de vocês, não, mas ele diz a minha igreja. Então a igreja do Senhor pertence a Ele. E quem é a igreja? Eu e você. Somos nós. Então nós pertencemos ao Senhor. E se nós queremos então paralisar toda a ação, e Ele já nos deu esse poder, essa autoridade, né? Lá na cruz do Calvário, que é um dos benefícios, dos muitos, né? Tem vários e vários benefícios, poderia citar aqui 10, 20, 30, ainda seria pouco. São vários e vários benefícios que Ele nos concedeu através da cruz do Calvário. Muitas das vezes, amado, o cristão, o crente que se sente derrotado, ele é derrotado simplesmente porque não tem uma postura correta para com o Senhor. Porque, na verdade, Ele já nos deu todas as ferramentas, amado, tudo que nós precisamos, Ele já nos entregou. Então, nós precisamos entender que a igreja do Senhor tem que existir o saber, o conhecimento. Nós precisamos de buscar isso, porque senão, né, Jesus diz em João 8,32, para nós conhecermos a verdade. João 14,6 diz que Ele é a verdade. Então nós devemos buscar conhecer esse Senhor, buscar o Senhor Jesus. Segundo, revelação. E a revelação ela vem através do relacionamento. Amados, tem pessoas que querem muito revelação e revelação profunda. Está preocupado com isso. Esquece isso, amados. Se renda a Deus, seja simples. Fala, Senhor, para mim basta o arroz com feijão do seu banquete espiritual. É isso que Deus quer. É que haja em nós essa disposição, amados. Sabe, e não tem como eu alcançar as revelações profundas se eu não mergulhar naquilo que é bem rasinho aqui, que está fácil. Não, eu quero buscar. Muitas das vezes a gente é questionado, as pessoas, tem gente que por falta de entendimento começa a fazer pergunta que é descabível pelo momento, né? As perguntas que, tipo assim, mas como que Deus criou Adão e Eva e agora... E essa multidão, então são coisas que são picuinhas que eles querem, mas não quer saber conhecer, na verdade, aquilo que está e que é permitido e que está acessível a todos nós. Que é simplesmente olhar para a palavra do Senhor,
né? A palavra nos direciona, ela é luz, ela vai nos guiar. E muitas das vezes nós vemos irmãos, né? E às vezes até a gente passa por situações assim, que de repente dá aquele, você acorda, né? Fala, epa, peraí, não é por aqui não, está errado, sou filho de Deus, né? Jesus pagou um alto preço por mim lá na cruz, então eu não posso baixar a guarda não. Mas muitas das vezes isso acontece ou não, comigo acontece, né? Só que aí, a graça do Senhor, atento para mim, acorda aí, né? E aí eu caio na real, falo, não, peraí, não é desse jeito, não é dessa forma. Então, amados, no versículo 18, a igreja tem um dono. E no versículo 19, ela tem poder. Que poder é esse? É o poder que foi liberado na cruz do Calvário. Versículo 19, ele diz assim, ó, eu te darei poder, te darei as chaves do reino dos céus. Né? Isso diz respeito a toda a igreja, a todo cristão, amados. Agora, como fechar, ligar na terra e ligar no céu, amado? Muitas das vezes, esse é um dos erros que eu percebo muitas das vezes em nós como igreja, em muitos de nós, porque quando ele diz aqui, ó, ele está dizendo para a igreja, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado também onde? Nos céus. Amados, mas é se nós tomar posse daquilo que está aqui em 16, 24 do Evangelho de Mateus, que Jesus está dizendo aos discípulos, à igreja, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Eu tenho que abrir mão, amados, de algo que muitas das vezes eu penso que, então Deus me deu esse poder, não é literal, amados. Isso aqui nos ensina que nós temos que tomar posse, então, daquilo que foi liberado lá na cruz do Calvário, e eu posso ligar nos céus através da pregação do Evangelho. É através da palavra. Então, a partir do momento que eu entendo isso e eu tomo posse desse poder e dessa autoridade que está sobre mim, está sobre você, eu e você estamos aptos para pregar o Evangelho, falar da palavra de Deus, falar do amor de Deus, falar da misericórdia. Isso é poder e autoridade que já foi liberado sobre cada um de nós. Mas a questão é, muitas das vezes eu entendo errado, eu quero abrir diretamente, amados, não funciona assim, isso é literal. Seria fácil. Será que existe um meio do homem, por mais religioso que ele seja, por mais santo que ele seja, ele abrir as portas dos céus, amados? Não, é dessa forma. Então nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor nos ensina, porque Ele veio edificar uma igreja e uma igreja vencedora. Uma igreja vencedora é aquela que as portas do inferno não prevalecem, não para, não aniquila, não envergonha. É uma igreja que está sempre de prontidão, independente de ter milhares de membros ou de ter 10 membros. Não é a quantidade de membresia que faz a diferença. É a qualidade do relacionamento, da nossa qualidade de vida com o Senhor, do nosso relacionamento, da nossa aliança, da nossa fidelidade ao Senhor e com o Senhor. Amém? Então, olha só, nós precisamos de voltar à essência do primeiro amor para que nós venhamos buscar, ler atentamente o que o Senhor está nos dizendo. Esse poder, a chave que Ele entrega à igreja. Então, espera aí, quem é a igreja? Eu e você, nós somos a igreja. Então, eu e você, nós temos esse poder e essa autoridade. Se levantar contra nós, nós temos o poder e a autoridade, através da palavra, não diretamente. E aí ele diz assim, e tudo que desligares na terra também será desligado nos céus. Amados, Ele libera esse poder sobre nós. Mas esse poder só vai estar sobre nós, amados, se nós usar a luz do Evangelho. É o Evangelho, é a palavra que tem o poder de mudar e transformar as vidas e impedir que o inferno seja recheado de vidas. Agora, é claro, amados, que há situações que não tem como nós fazermos, né? Há situações que não tem, porque isso pertence ao Senhor. Então, o que nós precisamos de estar consciente aqui na igreja do Senhor, em mim e em você, tem que ter conhecimento. E conhecimento, de João 8,32, conhecereis a verdade que é o Senhor, né? E a revelação. E a revelação, amados, ela não vem assim no estado de dedo, não. A revelação é uma busca constante. Nós buscamos, nos relacionamos,
Vou dar um exemplo aqui simples, né? Mas muito fácil de entender. Eu tenho 2 filhos. Tem um vizinho meu lá que tem um filho, mas que não criou o filho. O filho, quem criou foi a mãe. Amados, esse filho vai ter conhecimento, vai ter revelação do pai. Como? Se ele nem conhece o pai, não foi criado pelo pai. Agora, põe meus 2 filhos para falar de mim e põe esse filho para falar do pai. Quem é que conhece quem? Fala de relacionamento, amados. O fato de eu estar na igreja é bênção. Mas muito mais bênção é quando nós nos relacionamos, não estamos somente na igreja. Mas quando nós habitamos na igreja, habitamos na presença do Senhor, quando nós nos relacionamos com o Senhor, quando nós temos interesse de conhecer o Senhor através da palavra. Porque a palavra ela é luz, é ela quem vai iluminar os nossos passos, vai nos conduzir de forma correta. Porque cá entre nós, sem esse conhecimento da palavra de Deus, amados, ninguém acerta. Ninguém. Ninguém. A base para mim e para você, a base para a igreja é se relacionar com o Senhor. Nós relacionamos através da palavra e a palavra nos conduz a falar com o Senhor e aí nós também aprendemos e começamos então a orar. Funciona assim, amados. Sabe, o nosso Deus é grandioso, é maravilhoso, porque Ele tem ordem, tudo tem ordem, é organizado, né? É um passo a passo. E é interessante que aqui no versículo 20 também, Jesus fala algo muito interessante. Então ordenou, né, aos seus discípulos, que a ninguém dissesse que ele, Jesus, era o Cristo. Mas Jesus, ele ama a igreja, amados. Ele ama as vidas, ele morreu por todos, na verdade, né? E agora parece tão... Aí ordena aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus. Por que será que Jesus tem essa atitude, amados? Lembra que no começo aqui, bem no começo, eu disse que Jesus ele pregou na sinagoga e ele pregou no templo. Amados, chega um momento em que, querendo ou não, o Senhor nos mostra assim, vai chegar um momento que você não tem mais escolha. Ou seja, você deixa passar a sua oportunidade, né? E aí ele está dizendo porque, na verdade, não é que ele não quer que essas pessoas conheçam ele, é porque, na verdade, ele mesmo já pregou para essas vidas, já pregou para essas pessoas e eles simplesmente ignoraram. Amados, uma coisa que nós não podemos jamais é ignorar os princípios e valores estabelecidos pelo ensino da palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos a isso, amados. Lá em Apocalipse 2, né, e versículo 9, 3, versículo 9 também, Deus falando, o Senhor Jesus falando para os anjos da igreja, para os pastores, ele diz que ele conhece, né, aquelas pessoas que se declaram filho de Deus, mas que são, na verdade, sinagoga de Satanás. Olha que terrível isso. Amados, as nossas ações, as nossas atitudes, a sua postura, a minha fé, a minha disposição, ela é conhecida pelo Senhor. Quando Jesus entrou lá para pregar na sinagoga, nos templos, ele percebeu isso aqui, ó, ele está falando desse tipo de gente, que se declara igreja, que se declara filho de Deus, mas as ações e as atitudes não batem. A postura não bate. A postura da igreja tem que ser diferente, amados. Ela tem que ser condizente àquilo que o Senhor está nos mostrando. E Ele está nos mostrando isso com amor. Né? Com amor. Ele quer que todos nós, sejamos bem-aventurados. Por que bem-aventurados? Porque nós recebemos do Senhor a revelação. Se tiver, como já foi dito, esse relacionamento com o Senhor. Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos, e é interessante que quando Jesus diz aqui que eles são sinagoga de Satanás, isso é muito interessante, né? Nos leva a pensar então que o que a Bíblia diz, mais uma vez está sendo confirmado, que nós somos templo. Agora, eu posso e você pode ser templo de Deus, aonde habita o Espírito Santo, ou aonde habita
o que ele diz aqui, ó. Satanás, ser sinagoga de Satanás. Então, se ele se refere à sinagoga dessa forma, amados, é algo que nós temos que pensar e repensar. Ele está falando do conteúdo que tem lá dentro, né? Na sinagoga eles pregavam, eles iam, são pessoas que tinham conhecimento, mas estavam presas às leis, conheciam as profecias, mas que no entanto Jesus veio, esteve ali em carne e osso, pregou para eles em pessoas, e ainda assim eles estavam tão insensíveis, tão cegos, amados, que não conseguiram perceber. E é por isso que Jesus está dizendo aqui no versículo 20, que ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse, a ninguém dessas pessoas dissesse, porque não ia adiantar. Ele sendo a essência, o próprio Jesus, o próprio Messias, do qual eles tinham testemunho, tinha conhecimento, foi lá e pregou para eles, simplesmente ignorou. E aí, se não ouviu o Messias, vai ouvir Pedro e seus discípulos, os discípulos de Jesus? Então, amados, nós podemos estar aqui, mas pode ser que, muitas das vezes, a nossa atitude não tenha agradado ao Senhor. Então, o Senhor está nos ensinando a essência da igreja, o valor da igreja, né? E o sentido da igreja, e o propósito da igreja, para que nós possamos pensar e repensar como é que eu tenho sido, porque aqui Ele está nos ensinando como Ele quer que nós sejamos igreja. Não basta ser igreja, nós temos que ser igreja, viver igreja e andar como igreja. E fazer o que precisa que a igreja faça. Amém, amados? Eu espero que tenha contribuído, né, com cada um. Eu espero que o Senhor possa trazer, né, esse entendimento a cada um de nós. E, acima de tudo, que nós possamos entender que Jesus, tudo que Ele fez aqui, foi por amor, foi pelo amor. Ele nos ama, né? Por isso Ele nos deu esse privilégio de sermos igreja, feitura dEle e para Ele, né? Então, o Senhor está aqui porque nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, o corpo de Cristo está aqui, que é a igreja. Se o corpo está, o cabeça está. E Ele está aqui. Mas não é o prédio que atrai Ele, somos nós, é eu e você. Nós é que trazemos a presença do Senhor para aqui dentro. Lembra quando Jesus foi para a cruz e aí diz que o véu rasgou de alto a baixo, né? Tivemos acesso sim, mas Ele também não continua lá, Ele saiu de lá. Ele veio para dentro de nós. Então, o que Jesus está dizendo aqui, que essas pessoas, que estes judaizantes que diziam ser isso e aquilo, mas era a sinagoga de Satanás, porque eles não aceitavam isso. Eles valorizam o templo, eles valorizam o prédio, eles valorizam esse tipo de coisa. Então o judaizante valoriza o prédio, até hoje é assim. Você pode ver lá em Jerusalém, né, o tanto que eles valorizam. Mas na verdade, amados, o Senhor, Ele saiu de lá, teve acesso, Ele saiu de lá, Ele não continua lá não. Ele saiu para fora e hoje Ele habita dentro de mim, dentro de você. Então qual é a dificuldade que nós temos? Nós já temos o Senhor dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. É falar, Senhor, eu quero, eis-me aqui, meu coração é duro, Senhor, eu não tenho conseguido entender, não sei porquê, pode ser por causa da minha arrogância, pode ser por causa do orgulho espiritual. O orgulho espiritual nos leva a achar que nós somos melhor que os outros, nos leva a achar que nós não precisamos estar na igreja, nos leva a achar que a palavra que o fulano prega não é boa, que essa palavra não falou comigo. Isso é orgulho espiritual, é não olhar para o Senhor. Amados, seja quem quer que for, é a palavra do Senhor, nós temos que dar ouvidos. Nós temos que dar ouvidos, nós temos que parar e ouvir, né? Paulo nos ensina para a igreja, né? Que nós devemos ouvir tudo e reter o quê? O que é bom. Agora, como eu vou reter o que é bom no meio de tudo que se fala, de tudo que eu ouço, se eu não tenho conhecimento? Então, por isso que é importantíssimo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos trazer, né, esse entendimento e gerar em nós essa disposição e esse compromisso, amados. Nós estávamos preocupados, mas o pastor Evaristo estava conversando aqui, esse tempo de pandemia, as pessoas estão longe da igreja, estão acomodando por estar dentro de casa, e é muito bom, na verdade, estar dentro de casa, né? Muita opção. E quando voltar, amados, será que você vai estar fervoroso? Será que você vai desejar estar aqui? Será que você vai desejar estar em comunhão? Porque a igreja também fala de comunhão, não é andar sozinho, né? Mas amém, eu acredito que o Senhor já falou, né? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Pai,
pelo privilégio, mais uma vez. Ó Deus, eu gosto sempre de declarar que nós somos um povo privilegiado, porque nós tornamos, ó Deus, igreja, feitura do Senhor. O Senhor Jesus morreu na cruz por causa da tua igreja. Deus, e nós fazemos parte desta igreja. Pai, nós te pedimos então que o Espírito Santo do Senhor venha, ó Deus, tocar nos corações, venha aquecer, ó Deus, cada vida. Entra, ó Deus, nas casas, nas famílias e toca, Senhor, de uma forma sobrenatural. Não deixe que os seus filhos, ó Deus, a tua igreja, venham passar desapercebidos, ó Deus, nesses dias que nós estamos vivendo, ó Deus, um tempo de luta, um tempo de guerra, um tempo, ó Deus, de dificuldade, mas que o Senhor, ó Deus, é a nossa luz, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor, ó Deus, é o nosso porto seguro, e em Ti nós podemos descansar, em Ti nós podemos confiar, ó Deus, na certeza, ó Deus, de que a vitória, ela é nossa, e que nós possamos, ó Deus, quando terminar tudo isso, estarmos reunidos, glorificando, adorando, exaltando e bendizendo o santo nome do Senhor. Deus, esta é a minha oração, assim eu oro e te dou graças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe a cada um.